Olá, sexto ano, bom dia! Hoje é quarta-feira, pessoal, e como toda quarta, eu venho apresentar para vocês as aulas de hoje, que é uma aula de literatura, uma aula de história e uma aula de matemática, que seguirão essa mesma sequência. A primeira aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, a segunda aula de história, ministrada pela Miss Aires, e a terceira aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. Como todos os dias, eu estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos de cada uma dessas aulas. Pessoal, desde segunda-feira nós temos disponibilizado para vocês a agenda do dia. Passem essa agenda para que nós temos enviado para a agenda de vocês, se organizem, vão fazendo um check em cada atividade já realizada para que vocês se organizem melhor. Lembrem-se das dicas que nós damos para vocês todas as vezes. Fazer a tarefa do dia sempre no dia, tá? Para que vocês não venham a ter tarefas acumuladas, beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima aula, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje, quarta-feira, temos aí 2 aulas de literatura. Estamos aí seguindo o nosso horário de aulas presenciais, só que de forma virtual. Então, hoje, o que nós temos aí para nossa aula? Uma lista de exercícios de interpretação textual. E para casa, seguimos aí com a leitura do livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, capítulos 32 a 46. Essa semana eu passei um pouquinho mais de capítulos, porque nós temos o feriado, então vocês podem aproveitar aí o tempo em que vocês terão livre para ler, para colocar a leitura do livro em dia. Já estamos aí aproximando aí da nossa semana de avaliações, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês e ler também, explicar que exercícios são esses e que texto é esse, tá? Essa atividade está disponível no Google Classroom para vocês baixarem, tá? Mas eu estarei lendo ela aqui com vocês. Então, eu vou começar aí lendo o texto. Parece feroz, mas não é. Conheça os hábitos do tubarão mangona, espécie ameaçada de extinção. O tubarão mangona é feroz apenas na aparência. Animal calmo, alimenta-se de peixes pequenos e raramente morde pessoas. Embora não viva muito longe das praias e chegue diversas vezes bem perto da área usada pelos banhistas, o tubarão mangona pode ser encontrado sozinho ou em grupos de até 80 animais. Em geral, esse peixe se junta a outros de sua espécie para migrar. Ele costuma procurar locais para se reproduzir que considere seguros tanto para si quanto para os seus filhotes. Por falar em reprodução e comida, os filhotes dessa espécie têm um jeito estranho e curioso de se alimentar enquanto estão no útero. Eles comem outros irmãos menores, que são menos desenvolvidos. Dessa forma, apenas um filhote sobrevive por parto. Mas isso não significa que o tubarão mangona tem apenas uma cria a cada gestação. Como a fêmea de tubarão tem 2 úteros, nascem 2 filhotes. Primeira espécie de tubarão a ser protegida por lei do planeta, na Austrália, em 1984. O tubarão mangona corre sério risco de desaparecer. A pesca intensa, a destruição do seu habitat e a falta de alimento está fazendo essa espécie sumir. Os cientistas sugerem que sua captura seja proibida em todo o mundo e que se criem áreas nos oceanos protegidas por lei, onde a espécie possa ter seus filhotes sem riscos. Protegidos
tubarões, no entanto, não é muito fácil, porque a fama de feroz desses bichos faz com que as pessoas não tenham simpatia por eles. Mas sempre é tempo de entender que os tubarões são predadores marinhos que ajudam a manter o equilíbrio ecológico. A fonte aí de pesquisa desse texto é aqui no www.otempinho.com. Agora eu vou mostrar para vocês aqui os exercícios. 1. Identifique o gênero do texto lido e o objetivo de quem o produziu. Então, qual que é o gênero? É uma reportagem? É uma notícia? É um texto narrativo? É um texto informativo? É um texto científico? Que tipo de texto é esse? Qual que é o objetivo de quem elaborou esse texto? Qual foi o objetivo? Foi passar uma informação? Foi contar uma história? 2. Explica a seguinte afirmação feita sobre o tubarão mangona. Parece, mas não é. Então, vocês irão explicar aí o que significa essa colocação aí. Parece, mas não é. 3. Identifique os motivos que estão levando o tubarão mangona a desaparecer. Quais são os motivos aí que estão levando esse tubarão a desaparecer? 4. São soluções apresentadas pelos cientistas para a preservação do tubarão mangona, exceto a conscientização por parte das pessoas da importância do tubarão mangona para a manutenção do equilíbrio ecológico. B. Criação de áreas nos oceanos amparados por leis, nas quais a espécie passa a ter seus filhotes com segurança. C. Proibição da caça do tubarão mangona em todo o planeta. D. Afastamento dos tubarões locais onde há presença de banhista. Então, você vai marcar aqui quais são as soluções apresentadas pelos cientistas para a preservação do mangona. Exceto, tem uma aqui que não é para a preservação dele, então você vai estar marcando. 5. Existem expressões que têm função de retomar a palavras ditas anteriormente. Dessa forma, torna-se possível estabelecer ligação entre frases e parágrafos que interagem no texto. São palavras utilizadas para fazer referência ao tubarão mangona, exceto. Qual dessas palavras tem essas palavras aqui? Né, elas fazem referência ao tubarão, para não ter que repetir tubarão mangona durante a escrita do texto, o autor foi colocando outras palavras para substituí-lo. Qual dessas aqui ele não utilizou? Então, você vai estar marcando. E o exercício de número 6 está falando o seguinte: identifique outros substantivos compostos utilizados para designar espécies de animais. Meninos, nós estudamos os substantivos compostos, então existem vários. Eu vou dar só uma dica, vou só dar um exemplo aqui e os demais você vai colocando. Por exemplo, quando eu digo tubarão mangona, é um substantivo composto. Quando eu digo cavalo marinho, cavalo marinho é um substantivo composto que designa uma espécie de animais. Juntou o substantivo cavalo e marinho e formou cavalo marinho, uma espécie de animal aquático, aí no caso marinho. Então, você vai estar colocando outros substantivos compostos que designam, que dão nome a outros animais, sendo esses nomes aí, esses substantivos compostos, ou seja, formados por duas palavras. Então, essa é a lista que vocês estarão fazendo a respeito desse livro. Ela já está disponível no Google Classroom. Só repetindo aqui, para casa a leitura do livro Don Quixote, capítulos 32 ao 46. Vocês têm um feriado aí pela frente, então terão um tempinho livre aí para estar colocando em dia a leitura e dando um gás aí, digamos, na leitura, tá bom? Beijo para vocês, um ótimo dia, um ótimo feriado para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau. Hello, sexto ano, tudo bem com vocês? Diferente dos outros dias, que primeiro eu faço um vídeo explicando o assunto e passo a tarefa para vocês, hoje nós vamos fazer a atividade juntos, tá bom? Então já pega lá o livro de o livro de vocês, abre na página 53, eu vou fazer a leitura
Junto com vocês a gente vai fazer essa atividade, tá ok? Olha só, gente, lembrando a vocês que já está próximo aí do fim do nosso módulo, né? Então, eu vou fazer alguns vídeos de revisão. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês colocam lá, falam comigo na live. Nós temos a nossa live toda sexta-feira de história. Essa sexta não vai ter devido ao feriado, né? Mas podem me procurar, todos vocês têm acesso ao meu telefone, ao e-mail, pode me procurar e a gente vai explicando as dúvidas que vocês têm, tá ok? Não deixem as dúvidas para pro dia da prova. Vamos focar antes e qualquer coisa pode me falar, tá ok? Então vamos lá, na página 53. Leia o texto. Os caracteres da escrita. Não é fantástico poder escrever tudo a partir de 22 sinais fáceis de desenhar? Coisas sensatas ou bobas, agradáveis ou desagradáveis. Para os egípcios, com seus hieróglifos, a tarefa não era tão fácil. Para os mesopotâmios, também não. Com sua escrita cuneiforme, composta por um número imenso de sinais que não correspondiam às letras, mas, na maioria das vezes, às sílabas inteiras. Foi uma inovação incrível imaginar que um sinal podia ser equivalente a um som e que uma determinada letra teria uma determinada pronúncia e que, a partir de 22 sinais, seria possível formar qualquer palavra. Aí nós temos esse pequeno texto e uma imagem que está escrito o seguinte aí do ladinho. Escrita cuneiforme em paredes de ruínas do Palácio de Dário I, em Persépolis, no Irã. Na página 54, temos aí a continuação do texto. Os seres humanos que descobriram isso tinham necessidade de escrever muito, fossem cartas, contratos comerciais. De fato, eles eram comerciantes que percorriam o mar para comprar, vender ou trocar mercadorias ao longo de todo o Mediterrâneo. Eles viviam não muito longe dos hebreus, em cidades muito maiores e mais populosas do que Jerusalém, as cidades portuárias de Tiro e Sidom, que lembravam a Babilônia, pela quantidade de habitantes e pela agitação. Aliás, sua língua e sua religião tinham alguns pontos em comum com o dos povos mesopotâmicos. Aí vem mais uma figura, certo? Os hieróglifos egípcios eram muito complexos e por isso poucas pessoas conseguiam ler e escrever no Egito Antigo. Aí tem essa imagem aí é a representação de como os egípcios escreviam, certo? Continuando o texto. Atravessaram o mar em seus barcos à vela e aportavam em terras estrangeiras, onde estabeleciam bancas, casas de comércio. Trocavam com as populações do lugar peles de animais e pedras preciosas por ferramentas, utensílios de cozinha e tecidos coloridos. Suas qualidades como artesão era reconhecida e apreciada até em regiões muito distantes. Aliás, tinham sido chamados a participar da construção do Templo de Salomão em Jerusalém. Seus tecidos em cores eram especialmente apreciados, sobretudo o vermelho púrpura, que eles levavam ao outro extremo do mar Mediterrâneo. Aí nós temos mais uma figura. Os tecidos tingidos com pigmentos vermelhos fabricados pelos fenícios eram considerados artigos de luxo entre os povos da antiguidade. A ilustração foi feita por volta de 1810, em que o imperador romano Tito é representado com trajes vermelhos, vestindo trajes vermelhos. Então esse é o imperador Tito, imperador de Roma.
Já na página 54, temos um pedacinho do texto, mais um outro pedacinho, eu não coloquei, tem mais um pedacinho do texto e depois continua. Tá bom? Deixa eu terminar de ler o texto aqui. Alguns fenícios se estabeleceram nas costas estrangeiras em que tinham aberto bancas e criaram cidades. Esses fenícios não se sentiam isolados da sua pátria, pois podiam enviar cartas a seus amigos de Tiro e de Sidom. Eram cartas escritas com caracteres muito simples que eles tinham inventado, os mesmos caracteres que continuamos usando até hoje. É isso mesmo. Quando você vê um B, pode saber que ele é muito pouco diferente daquele que os fenícios traçaram há 3.000 anos, quando escreviam de suas distantes cidades portuárias cheias de vida, aos parentes e amigos que tinham ficado em sua terra. A partir de agora, com certeza, você não vai se esquecer dos fenícios. Então, depois desse texto, aí nós temos as atividades que começam, na verdade, na página 55, com base no texto que nós lemos, certo? Vamos lá. Letra A. Por que o autor denominou fenícios como povo do mar? Então, bem no comecinho, o autor chama os fenícios de povo do mar, porque eles percorriam o mar Mediterrâneo para comprar, vender ou trocar mercadorias. Os fenícios faziam suas conquistas atravessando o mar em seus barcos a velas e aportando em terras estrangeiras, onde estabeleciam casas de comércio, certo? Então, por isso que eles eram denominados como povo do mar. No vídeo específico sobre os fenícios, inclusive eu falo isso, né? Que os fenícios eles são considerados a civilização do povo do mar, porque eles descobriram no mar uma maneira de se sustentarem, não só com a pescaria, mas através do comércio. E os fenícios eles foram, lembra, se vocês puxarem na memória, vocês vão lembrar que os fenícios foram os primeiros a inventarem as embarcações, e que eles tinham 2 tipos de embarcação, uma para a guerra e uma outra para o comércio, certo? Acho que vocês lembram disso. Vamos lá, continuando, letra B. Por que os fenícios que moravam em cidades distantes não se sentiam isolados da sua pátria? Então, os fenícios que moravam em cidades distantes, eles não se sentiam isolados porque eles podiam enviar cartas aos seus parentes, aos seus amigos que tinham ficado lá na sua terra, lá na sua pátria. Então, o que o texto vem falando? Que mesmo eles estando longe um dos outros, eles podiam enviar cartas. E o fato de enviar cartas fazia com que essa distância fosse amenizada, né? É igual hoje em dia, nós estamos longe um do outro, mas aí quando vem a live, a gente se vê, a gente conversa e tal, não ameniza um pouquinho aí essa distância, essa falta que a gente sente um do outro, que eu sinto de estar na sala de aula com vocês. Então, as cartas também tinham, como ainda não existia essa tecnologia, né? Lá na civilização fenícia, eles aplicavam esse conceito às suas cartas. E nas cartas eles diminuíam um pouco aí a saudade que eles sentiam da sua família e dos seus amigos próximos. Letra C. Escreva um pequeno texto explicando por que você não vai mais esquecer dos fenícios. Depois apresente aos colegas. Por que eu coloquei esse pedacinho aí, depois apresente aos colegas? Destacado de branco no cantinho, porque nós não vamos apresentar aos colegas. Pelo contrário, você vai ter um espaço aí para você escrever esse texto falando dos fenícios. Os fenícios têm muita coisa interessante. Nós já vimos sobre eles, já fiz vídeos sobre ele, acho que 2 vídeos sobre. Então, vocês vão lembrar e resgatar um pouquinho da memória de vocês, o que vocês lembram dos fenícios e por que os fenícios são tão incríveis. Vão fazer esse texto e vão tirar uma fotinha desse texto, postar no Classroom de vocês, onde eu vou colocar lá, ó, página 53, dentro do tópico de história. Vou colocar apenas isso,
página 53. Não vai ter nenhuma explicação, não vai ter nada. Somente hoje. Não vale postar amanhã, não vale postar... Amanhã é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Não vale postar quinta, não vale postar sexta, nem sábado, nem segunda da semana que vem. Só vale postar hoje, quarta-feira. Hoje, você postando hoje, você vai ganhar um pontinho. Esse ponto, gente, não é um ponto extra. Por exemplo, se você fez sua prova oral, não conseguiu a nota máxima, você errou uma questão, valia 2 pontos, você errou uma questão. Aí você iria, se você fizer tudo, as outras coisas tudo certinho, você iria com 9, certo? Aí com esse ponto, você vai com 10. Porque esse ponto é um ponto extra que eu tô dando pra vocês, tá bom? Se não quiser fazer, tá de boa também. Porque como é ponto extra, não fica dentro daquela nota de 10 pontos de vocês. É um ponto extra, se você não conseguir atingir a média, você tem esse pontinho extra aí, tá bom? Então é por isso que ela vale somente hoje, ok? Postem, tirem a foto da página 55 aí, da letra C, do que vocês acham aí dos fenícios. Postem lá no Classroom somente hoje e você ganha aí um pontinho de graça pra você, tá bom? Beijos pra vocês, galera. Só isso, tô morrendo de saudade de vocês e espero que a gente volte logo, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Bom dia! E olha quem veio assistir a aula de matemática hoje. Esse cachorrinho aí, vamos chamá-lo de Totó. Totó quer aprender, vamos ensiná-lo. Os exercícios da página 41 a 43 serão o foco da nossa correção. Depois vamos relembrar o que são números primos e, por fim, decomposição de números em fatores primos para fazer o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Vamos começar mais uma aula de matemática. Pegue o seu livro e abra na página 41. Na página 41, o exercício 1 fala: utilizando os critérios de divisibilidade, verifique se os números apresentados a seguir são divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 9 ou 10. Vamos lembrar aqui as regras de divisibilidade? Você fez no seu caderno, abra, dê uma lidinha para você relembrar cada item. E olha só, tem outro cachorro, não é o Totó, é outro. Vamos chamar ele de Zeus, ele está estudando, prestando atenção, levou até um lanchinho lá pro lado. Quem gosta de estudar lanchando? Eu sei, lá na live tem 2 alunos que sempre aparecem lanchando. Não vou dizer o nome, mas vocês também sabem. Olha lá, o critério de divisibilidade por 2 é que sejam pares. Para ser par tem que terminar em número par, que é 0, 2, 4, 6, 8. Terminou nesses números, divide por 2. Para ser divisível por 3, você soma todos os algarismos. Se o total for divisível por 3, ele é divisível por 3. Da mesma forma, a regra vale para o 9. Você soma todos os algarismos, se for divisível por 9, o número todo é divisível por 9. A regra do 4 é você olhar os 2 últimos algarismos. Se os 2 últimos forem divisíveis por 4, ou seja, estão na tabuada do 4, então ele é divisível por 4. Outra regra do 4 é terminar em 0, 0. Por falar em 0, quando termina em 0, divide por 5 e divide também os que terminam em 5. A regra do 6 é simples. Se você sabe a do 2 e a do 3, as duas valendo, a do 6, então, equivale. A regra do 10 é que termina em 0. Bem simples também. Então, vamos lá. Número 254. Bem, ele termina em par, então ele é divisível por 2. 54, olhando os 2 últimos números, ele não divide por 4, porque não está na tabuada do 4. 254, se eu somar todos os algarismos, vamos ver se dá divisível por 3. 2 mais 5, 7. 7 mais 4, 11. 11 não divide por 3, nem por 9. Então, se ele não divide por 3, ele não divide por 9, ele até agora bateu só a regra do 2. Faltou conferir a regra do 10 e do 5 e do 6. A regra do 5 tem que terminar em 5 ou 0. Ele não termina. A regra do 10 tem que terminar em 0. Também não termina.
E a regra do 6 tem que valer a regra do 2 e do 3. Já eliminamos, porque se não vale a do 3, então o único divisor por ele é 2, né? Ele é divisível somente por 2. 148, olha só, ele termina em par, então ele é divisível por 2. Termina em 48 e 48 eu divido por 4. 48 dividido por 4 vai dar 12. Então divide por 4. Se a gente somar todos os algarismos, 8 mais 1, 9, mais 4, dá 13. 13 não divide por 9 nem por 3. Então 148 não divide por 9 nem por 3. Não termina em 0 nem 5. Se não divide por 3, também não é divisível por 6. Então não divide por 5 e nem divide por 10, porque não termina em 0. Portanto, só vale a regra do 2 e do 4. Vamos ver então, 159 é divisível por 3, sabe por quê? Porque quando eu somo 9 mais 1 dá 10, mais 1, 5, 15. 15 divide por 3, então 159 divide também. Não divide por 9, porque 159 quando eu somo dá 15. 15 não divide por 9. Vamos ver se ele é par? Não, ele não é par, não terminou em número par, não é par, não divide por 2. 59 divide por 4? Não, os dois últimos algarismos não dividem por 4. Não vale a regra do 6 também, porque ele não divide por 2. Não é divisível por 2, então não entra na regra do 6. Não é divisível por 5, porque não terminou nem em 0, nem em 5. E não é divisível por 10, porque não terminou em 0. Portanto, a letra C é divisível somente por 3. Então, gente, essa regrinha, vou pular mais alguns aqui, vou chegar adiante, pra gente ver qual que é a outra regra que vale aqui, tá bom? Olha esse 510, esse 510 é interessante, porque ele apresenta um monte de divisor, vamos ver? Terminou em número par, é divisível por 2. Vamos ver se ele divide por 3, 5 mais 1, 6. 6 divide por 3. 5 mais 1, 6. Não divide por 9, mas por 3 divide. Para dividir por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Divide por 5. Para valer para o 6, ele tem que obedecer a regra do 2 e do 3. Então, ele divide por 6. A regra do 10 é que termina em 0. Então, vale. Falta a regra do 4. Olha os dois últimos algarismos. É 10. 10 não divide por 4. Então, na minha listinha, ele divide por todos, menos por 4 e por 9. Olha o 360, do mesmo jeito. É par, divide por 10. De cara, você olha, terminou em 0, divide por 5 e por 10. Terminou em 0, divide por 2 também. Para dividir por 3, eu tenho que somar 3 mais 6. Dá 9. 9 divide por 3? Sim. 9 divide por 9? Também. Então, ele divide também por 3 e por 9. A regra do 6 é simples. Se divide por 2 e divide por 3, então ele divide por 6. Ótimo. A regra do 4, olha os dois últimos algarismos. 60 divide por 4? Divide. 6, quando divide por 4, dá 1 e sobra 2. Aí desce o 0, dá 20. Dividido por 4, dá 5. Então, é 15. Então, divide por 4, resta o 0. Ok, fizemos todos. Os outros, você pode seguir a regra e não tem jeito. Tem que fazer igual o cachorrinho, gente. Botar o óculos e estudar. Levar o lanche e focar. Olha o tanto de livro que ele já leu. É isso que falta em muitas pessoas. Disposição para poder estudar e aprender. Vamos para o próximo? Exercício 2, na página 41. Realize cálculos mentais e sinais afirmativos verdadeiras. Gente, as verdadeiras é o seguinte. Você tem que resolver uma por uma. Olha só. A primeira é 4.374 é divisível por 3. Para ser divisível por 3, eu preciso somar tudo e saber se divide por 3 o total. 4 mais 3, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 4, 18. 18 divide por 3? Sim, então ele divide por 3. Marca o X na A.
Letra B, 93.701 é divisível por 5. Poxa, terminou em 1, qual que é a regra do 5? Que tem que terminar em 0 ou 5. Então, não divide. Não marca B. Letra C, 4 é divisor de 3.924. A regra do 4 é simples. Olha os dois últimos algarismos. Se ele tiver na tabuada do 4, ou seja, é divisível por 4, significa que o número todo é. E 24 está na tabuada do 4. 4 vezes 6, 24. Então, ele é. Marca X. Letra B, 34.020. É divisível por 2. Sim, ó, terminou em 0. É. Letra E. 6 é divisor de 10.458. Qual que é a regra do 6? A regra do 6 é que obedeça a regra do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Então, vamos ver. Terminou em par? Então, vale a regra do 2. Ok. Agora, vamos ver a regra do 3. Eu somo tudo e ver se dá o total divide por 3. Então, vamos lá? 8 e 5, 13. 13 e 4, 17. 17 e 1, 18. 18 divide por 3? Sim. 6 vezes 3 é 18. Então, vale os 2? Vale do 6 também. Marca o X. Letra F, 31.620 é divisível por 9 e por 10. Até que por 10 a letra F é verdadeira, mas por 9 não. Porque quando eu somo os algarismos, 6 e 2, 8, mais um 9, 9 e 3, 12. 12 não divide por 9. Então, o número 31.620 não divide por 9. Logo, a letra A, C, D e E que são as verdadeiras. A número 3. Escreva todos os números de 3 algarismos divisíveis por 9 que podem ser formados com as fichas abaixo. Primeiro, 3, 7 e 8. Se você somar os 3 algarismos, é 18. Independente se ele aparece no início, no meio e no fim, olha aqui, 3, 8 e 7, soma dá 18. 7, 3, 8, soma dá 18. Então, é só você reorganizar os algarismos. Coloca o 3 como centena e varia os outros. Depois, coloca o 3 na dezena. Depois, coloca o 3 na unidade. E assim, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. 378, 387, 738, 783, 837 e 873. Vire a folha, página 42. Fala, no exercício 4, na lousa representada abaixo, o algarismo das centenas do número escrito foi apagado. Qual algarismo foi apagado? Então, ele entrega esse número para vocês, ele dá 7, alguém apagou o segundo, que é a centena, 9, 5. E ele avisa que é divisível por 9. Essa dica é importante, porque é a partir dela que você vai resolver. Qual o número que está faltando, então, ali, hein? Ponto de interrogação. Bem, para ser divisível por 9, você tem que somar todos os algarismos e tem que dar um número divisível por 9. Aí significa que o número todo é. Então, vamos somar aqui. 9 mais 5 dá 14. 14 mais 7 dá 21. Preste atenção. Qual o número que eu posso colocar, então, na segunda posição para que vire um múltiplo de 9, hein? Vamos ver a tabuada do 9? 9 vezes 1, 9. Não adianta que ele não vai dar 9, porque ele já deu 21. Então, tem que ser depois do 21. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Então, do jeito que o número tá, eu já tenho o número 21. Até agora somou, deu 21. Quando eu somei, ó. Esse, mais esse, mais esse. O que falta para ele chegar no múltiplo lá de 9? Quanto que falta? Bem, do 21, só tem como ele chegar no 27. Tá faltando qual algarismo? Tá faltando 6. Então, o número da centena é o 6. Qual que é a centena? Centena é 6. Número 5. Uma floricultura deseja fazer buquês utilizando 16 rosas brancas
e 24 rosas vermelhas. Sabendo que todos os buquês devem ter o mesmo número de rosas brancas e o mesmo número de rosas vermelhas, qual o maior número de buquês que podem ser formados? Justifique. Gente, eu vou repartir minhas 16 rosas brancas e minhas 24 vermelhas e não quero que sobre nada. Quero saber qual que é o maior número de buquês que eu posso estar encontrando. Então, o que eu falei para vocês o que? Que eu vou repartir. Repartir significa o quê? Divisor. Tem que ser comum em 16 e 24, então divisor comum. E eu quero o maior número, então eu quero MDC. O maior divisor comum entre 16 e 24. Vamos ver aqui. Como é que eu faço? Eu faço os divisores só de 16. Vamos ver quem divide 16. 1, sim, 1 está na tabuada de qualquer número. O 2, sim, 2 vezes 8 dá 16. O 4, sim, 4 vezes 4, 16. O 8, sim, 8 vezes 2, 16. E o 16, sim, 16 vezes 1 dá 16. Agora vamos ver os divisores de 24. 24 divide por 1, sim, 1 divide todos. Por 2, sim, ele é par, então ele divide por 2. Divide por 3, somos 2, 4 mais 2, 6. 6 divide por 3, divide, então 24 também. Olha os dois últimos algarismos. 24 divide por 4, sim. Por 6, a regra do 2 e do 3, então divide por 6. Divide por 8, sim. Está lá na tabuada do 8, 8 vezes 3, 24. Divide por 12, sim, 12 vezes 2 dá 24. E por 24. Agora vamos ver os divisores em comum, hein? É 1, o 2, o 4, o 8, só. Qual é o máximo deles? É o 8. Resposta número 8. Ainda na página 42, para fazer em casa, vem a pergunta número 1, escreva o menor número maior do que 10. O menor número maior que 10 parece que é o 11, né? Ou seja, tem que ser depois do 10. Mas tem que ser divisível por 2, 3 e 5. Então, 11 não é, porque 11 não divide por 2. Então, você vai testando. Será que é o 12? 12 divide por 2. E divide por 3 também. Porque 3 vezes 4 dá 12. Porém, ele não divide por 5. Para dividir por 5, gente, acaba que o 5 vai eliminar um monte de número. Para dividir por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Depois do 10, quais são os números que terminam em 0 ou 5? Tem o 15, né? 15. Depois do 10, porque isso tem que ser maior que 10. Tem o 20, 25, 25. Tem o 30, 35 e assim por diante. Coloca 3 pontinhos. Aí você vai ver quais dividem por 2, 3 e 5. Mas tem que ser o menor entre eles, hein? 15 não divide por 2, mas divide por 3. Então, 15 está fora. 20 divide por 2, não divide por 3. Então, está fora. 25 divide por 2, não, terminou em 5, não divide por 2. 30 divide por 2, divide. Terminou em 0, divide por 2. Divide por 3, sim, porque 3 divide por 3. 30 divide, então, por 3. E divide por 5, porque terminou em 0. Então, a resposta é o 30. Outra maneira de você fazer, você olha a tabuada dos múltiplos de 2, olha a tabuada dos 3 e olha a tabuada dos 5 e vê qual que é que está nos 3 ao mesmo tempo, tá bom? Olha esse aqui, o menor número de 2 algarismos divisível por 3, 4 e 5. Olha só, agora eu quero um número de 2 algarismos. E tem que ser o menor deles que existe. Mas tem que ser divisível por 3, 4 e 5. Ah, na tabuada do 3 a gente tem um monte de números. A gente tem 3, 6, 9. Só que, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, vamos ver aqui. Em 0 ou 5, né? Eu vou ter 5. Vamos lá do 5? 10. Por que eu vou no 5? Porque ele seleciona mais. 5, 10,
15, 20, 25, 30 e assim por diante. Acontece o seguinte, na tabuada do 4, eu já tenho uma outra seleção também. Por 4 eu tenho quem? 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 12, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 4, 6, 24, 28, 32, 36, 40. Ó, se fosse para olhar só esses dois, eu já ia matar a charada aqui, sendo 20. Mas tem a regra do 3 também. E do 3, vamos ver aqui, ó. Do 3 tem 3, 6, que não tá em nenhuma. 9, tem 12, 12 tá no do 4, mas não tá na do 5. 15, o 15 tá na do 5, mas não tá na do 4. Tem que estar nos 3 ao mesmo tempo. 20, na do 3 não tá 20, né? Mas tá 21. Não tá as outras 21. E assim você vai subindo os números. Aí você vai ver, depois do 21 tem 27, que não tá em nenhum, 30, e aí você observa que o 30 tá na do 5, mas não tá na do 4. Aí você acrescenta, vai aumentando. Depois do 30, na tabuada do 3, vai de 3 em 3, tem 33, que não tá em nenhum, 36, que tá só na do 4, tem 39, que não tá em nenhum, né? E aí? Continua a sua tabuada. 40, depois 39, 40, 41, 42. 42 não vai entrar no do 5, porque no do 5 termina em 5 ou 0. Então, vou continuar do 5. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Lá na tabuada do 4, ó, 40 parece que deu certo. Opa, 40 não tá na do 3, porque 4 não divide por 3. 45 não tá em nenhum dos outros dois. 50. 50 não divide por 4. 55 também não. 60. 60 divide por 4 e divide por 5. Será que divide por 3? Somos dois algarismos, 6 mais 3, 0, 6, divide por 3. Então, o número é 60. Da mesma forma, você vai fazer a letra C. Só que agora é 3 algarismos e tem que dividir por 5, 6 e 10. Lembrando que a regra do 5, 3 algarismos, hein, gente, é a partir do 100. Lembrando que a regra do 5 é de 5 em 5. A regra do 6 é divide por 2 e por 3. E a regra do 10 termina em 10, 0. Então, é muito simples, porque a regra do 10 ajuda. A regra do 10 seria 100, ou 110, ou 120, e assim por diante. 3 pontinhos. A regra do 5 vai de 5 em 5, mas o que eu sei? Eu sei que termina em 0 e 5. Então, esse aqui, 100, 110 e 120 são comuns ao 10 e ao 5. Agora, a regra do 6 tem que valer a do 2 e a do 3. Essa aqui, 100, vale a do 2? Sim, terminou em 0, vale a do 2. Mas vale a do 3? Não. 1 não divide por 3. 110 divide por 2, divide, terminou em 0, divide por 2. E divide por 3, 1 mais 1 dá 2. 2 não divide por 3. 120. 120 termina em 0, então divide por 2 e por 3. Nós já vimos que divide por 5 e por 10. Então, ele divide por 6, porque divide por 2 e por 3. Somos 2, né? 2 mais 1, 6, 3, né? Divide por 6. Então, a resposta é 120.
Página 43. O salão representado abaixo deve ter seu teto forrado por placas de isopor. Aí mostra uma medida aí de um salão retangular que tem 21 metros de frente, né? De frente não, vamos considerar a frente a porta. 26 metros de frente e de lateral 21 metros. E dá opções para você ver com qual dos modelos de placas retangulares de isopor a seguir é possível forrar todo o salão de forma que não seja necessário cortar nenhuma placa. Bem, você observar, você vai ver que todas as medidas são dadas em centímetros. O primeiro passo que você tem que fazer é de transformar essa medida de metros em centímetros. Lembrando que 1 metro vale 100 centímetros, então é só você pegar e multiplicar por 100. E quando multiplica por 100 para virar centímetro, ou centímetro, lembra de 100. Quando multiplica por 100, lembra da regra do tchutchu, que é só acrescentar os zeros depois do número. Dessa forma, 21 metros vira 2.100 centímetros e 26 metros, 2.600 centímetros. Agora, eu quero saber, essas placas eu quero colocar lá dentro. Na verdade, eu quero como se eu pegasse o salão, né, e repartisse para saber em qual desses bloquinhos aí encaixaria sem sobrar resto. Repartindo a divisão, então você vai tentar dividir o 2.100 e o 2.600 nas medidas que foram dadas. Vamos ver a letra A. 2.100, ele não divide por 90. Nem o 2.600. Então, não tem como eu colocar com essa frente toda de 90 centímetros. Então, esquece. A letra A não dá. Não dá para repartir 2.100 de 90 em 90. Vai acabar sobrando o resto. Sobra resto 30. E se eu tentar dividir por o 2.600, vai sobrar 80. Não dá. Já a letra B dá certo. Eu peguei 2.100, dividi por 60, deu o resto 0. E 2.600, que é a outra medida, dividi por 50, deu o resto 0. Alguém pode estar perguntando, professora, mas eu vou dividir 2.100 por 60 ou por 50? Na verdade, você tenta fazer as duas divisões, porque você pode usar a peça invertida. Ao invés de você colocar a parte maior na parte maior do salão, você pode colocar a parte menor, né? O importante é que não sobre resto. Letra C, 2.600 não divide por 60. Quando a gente faz a divisão, sobra resto 20. Também nem divide por 70, sobra resto 10. E letra D, 2.100 também não é divisível por 40, porque sobra 20 de resto. E sobra o 20 também de resto, quando eu divido 2.100 por 80. Próximo exercício, na página 43. Observe a sequência dos divisores de 24, 32 e 36. Ele deu três colunas, não é colunas não, 3 linhas com os valores dos divisores de 24, 32 e 36. Aí vem assim, quais são os divisores comuns de 24 e 32? Então, você vai olhar lá na regra e ver o que está em comum do 24 e 32. E a resposta é 1, 2, 4 e 8. De 24 e 36, você olha o que tem em comum. Gente, é só marcar um X em cima de um e do outro e colocar aqui as respostas. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. De 32 e 36, os únicos em comum é 1, 2 e 4. E dos três juntos, você vai riscando. Marca um risquinho para ver se está em um, está no outro, está no outro. Você vai ver os três em comum, 1, 2 e 4. Na letra B, pergunta o máximo divisor comum de 24 e 32. Bem, se eu já achei essa lista aqui de todos, o máximo é o 8. Então, a resposta é 8. Máximo divisor comum de 24 e 36. Bem, os divisores em comum são até o 12. E o máximo em comum é o 12. Então, a resposta é 12. Depois, 32 e 36. Fizemos lá e deu o 4. Então, a resposta é 4. E, por fim, o máximo divisor comum entre os três. Nós temos 1, 2 e 4. E o máximo, então, divisor comum é o 4. Simples, né? Era só olhar na listinha que ele já forneceu.
Caso ele não dê a lista, você pode fazer. Bem, esses eram os exercícios de casa, era uma pincelada mesmo do que é máximo divisor comum, conteúdo abordado nas últimas aulas. E agora nós vamos lembrar o que são números primos. Se falar que é primo, você vai lembrar o quê? Que é parente, né? Sempre se lembra que é primo, é parente. Mas na matemática, primo significa que ele só tem 2 divisores. Vamos ver? Olha o cachorro assustado. Sabe por que ele está assustado? Porque quando fala assim número primo e composto, número composto, assusta. Nossa, gente, primo é parente. E veio parar na matemática? Sim. Números primos, gente, são aqueles que só possuem 2 divisores em comum. Primeiramente, você tem que saber que o 1 divide todos os números do mundo. E outra coisa, que o próprio número divide ele mesmo. Então, esses 2 estando garantidos, você já começa a perceber e procurar outros divisores. Se você não achar nenhum, significa que ele é primo. Além desses 2, né? Agora, se você achar mais do que esses 2, significa que eles são números compostos. Vamos ler? Os números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores. Gente, fala uma coisa que cai em prova demais. Fala assim, ó, os números primos são aqueles que possuem 2 divisores, e o 1 e ele mesmo. Você acha que essa resposta é verdadeira ou falsa? Vou repetir, os números primos são os que possuem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Essa resposta é falsa. Por quê? Porque eu não falei a palavra apenas. E todo número divide por 1 e por ele mesmo, inclusive os compostos. Agora, quando for apenas o 1 e ele mesmo, então ele é primo. Então, essa palavra somente, apenas, faz toda a diferença no contexto. Você tem que ficar atento com isso, hein? Adoro pôr isso em prova. Números compostos são aqueles que possuem mais de 2 divisores. Então, essa afirmativa que eu falei, ó, números primos são aqueles que possuem 2 divisores. Na verdade, eu estou falando dos compostos, porque eu não falei a palavra apenas. Então, vamos lá. Exemplo, 6. O 6 divide por quem? Por 1, por 2, não é? O 6 não está na tabuada 2. Por 3 e por 6. Então, ele é composto. Ó, além do 1 e dele mesmo, existem outros 2. O número 2 divide só por 1 e por 2. Então, ele é primo. O número 3 divide por 1 e por 3. E o número 16? O número 16 divide. Só um instantinho. Tá. Então, o exercício 3, o número 3, ele divide por 1 e por 3, ele é primo. E o 16? O 16, vamos ver a listinha dele? Ele divide por 1, ele divide por 2, não está na tabuada 2, 2 vezes 8, 16, divide por 4, 4 vezes 4, 16. Ele divide por 8, 8 vezes 2, 16. Ele divide por 16. Então, além do 1 e dele mesmo, ele tem vários outros. Titio, você viu que você não precisa ficar assustado? A coisa é simples. Achou os divisores, além do 1 e dele mesmo, tem outros, é composto. Se tem apenas um 1 e ele mesmo, ele é chamado de primo. Isso tem que ficar claro, porque nós vamos, a partir de agora, usar esse conceito de números primos. Sabe por quê? Vamos lá. Decomposição em fatores primos. Olha o titiozinho agora, tá com a orelha em pé, porque é assim que eu quero vocês, atentos. Não é de orelha em pé, né? Porque a gente não fica de orelha em pé. Mas é antenados. Porque aqui, nós vamos decompor esse número em fatores primos. Ao invés de escrever aquela linha com os números, eu simplesmente vou começar a decompor o número. E eu começo com os números primos. Sempre com números primos.
Desse lado direito dessa risca vai aparecer somente números primos. Primeira coisa, eu começo do menor divisor. Ele divide por 1, mas todo mundo divide por 1 e não divide e não dá em nada, né? Continua o mesmo número. Então eu vou pular o 1. Ele começa a dividir mesmo, fazer efeito, ele é par, né? Então ele começa no 2. Quando eu divido 126 por 2, vai dar 63. 63 é o quociente. Agora eu vou tentar dividir por outro primo. Atenção, não divide mais por 2, porque ele termina em 3, então ele não é par. Será que ele divide por 3? Vamos somar. 6 mais 3 dá 9. 9 divide por 3? Sim, então ele divide por 3. Quando divide por 3, o quociente vai ser quanto? Vai ser 21. Qual é o próximo primo que divide, então, 21? Não divide por 2, mas divide por 3, porque 2 mais 1, 3. E 3 divide por 3, então 21 também. De fato, 7 vezes 3 é 21, então o quociente é 7. E aqui, o 7 é primo, só divide por ele mesmo e por 1. Então, quando eu divido por 7, vai dar quociente 1. Logo, eu posso escrever que 126 é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Essa é a forma de eu escrever o 126. Agora vamos ver o 105. Do 105 vai ser, dá por 2? Não, porque ele termina em 5. Dá por 3? 5 mais 1, 6. Opa, dá, porque 6 divide por 3, então 105 também. Por 3 vai dar quanto, hein? Vai dar 3 vezes 3 vai dar 9, para 10 sobra 1, e o 1 soma com 5 dá 15, né? Soma não, junta. Dá 15, 15 divide por 3 vai dar 5. Tá com dúvida? Vai no cantinho e divide. O quociente dá 35. 35 divide por 2? Não. Divide por 3? Vamos ver? 5 mais 3, 8. Também não. Termina em 5, então ele divide por 5. 35 dividido por 5 dá 7. E 7 é primo, só divide por ele mesmo e por 1. A resposta dá 1, não é? Quando chega no 1, significa que terminou isso aqui, ó, essa continha. Então, aqui, 105 é a mesma coisa. 105 é a mesma coisa que 3 vezes 5 vezes 7. Agora é o seguinte, deixa eu apagar aqui. O MMC, mínimo múltiplo comum de 126 e 105, é o produto de todos os fatores primos de 126 e de 105, considerando o maior expoente. Então, vamos fazer, deixa eu trocar a cor aqui. Nós vamos fazer o produto de todos os fatores primos, considerando de maior expoente. Então, vamos lá? Vai ser 2 vezes 3, só que não é o maior expoente, então vai ser 3 ao quadrado. Então, vai ser 2, 3 ao quadrado, esse 3 elevado a 1 tira. Tem o 5 e o 7. O 7 tanto faz, os dois têm expoente 1. Vezes 5 vezes 7. Esse é o mínimo múltiplo comum. E quando eu faço a conta, é a mesma coisa de fazer 2 vezes 3. 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? Vezes 3 vezes 5 vezes 7. Que dá 630. 630 é o mínimo múltiplo comum. Gente, assim é muito mais fácil, porque você tem condição de decompor esses dois números ao mesmo tempo. É o que eu vou explicar. Olha só, outros exemplos de mínimo múltiplo comum através de decomposição de números primos, e eu vou explicar agora como é que eu faço os dois ao mesmo tempo. Vocês dois estão prestando atenção aí? Ok, ó, os cachorrinhos estão prestando atenção. Eu trouxe esses cachorros hoje só para ficar mais animado, porque senão ia ficar aquele tanto de conteúdo, aquela tela, ninguém para conversar, e aí vocês iam sentir um pouco monótono. Então, olha para o Totozinho e veja como eles estão atentos para aprender.
Eu vou pegar o 24 e o 32 para achar o mínimo múltiplo comum, vou passar aquela reta e vou fazer os dois ao mesmo tempo. Primeiro, vou dividir por 2, porque os dois dividem por 2, ó. Quando eu pego 24 e divido por 2, vai ficar 12 no quociente. E o 32 vai ficar, vamos ver aqui no cantinho, ó, 32 dividido por 2. Pega só o 3, dá 1. 1 vezes 2, 2. Tira 2, sobra 1. Abaixo 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Quando tira 12, deu 0. Então, eu ponho aqui 16. Continuando a divisão, eu vou dividir pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo que divide aqui? Não é o 2 ainda, porque termina em par. Então, põe 2. 12, quando dividido por 2, dá 6. E 16 dividido por 2 dá 8. Continua a minha divisão por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. O 3 não divide mais por 2, mas o 4 divide. Então, vou colocar por 2 e o 3, ó, vai continuar esperando. 3. O 4 dividido por 2 vai dar 2. O 2 divide por 2, então 3 continua esperando. E o 2 vai dividir por 2, vai virar 1. Eu falei pra vocês que quando chegava em 1, termina. Terminou realmente esse 2. Agora eu vou dividir por 3. Por quê? Para dividir o outro lá. Então, fica 1 e desce o outro 1. Então, olha o mínimo múltiplo comum. É 1, 2, 3, 4, 2 à quinta vezes 3. Esse é o mínimo múltiplo comum de 24 e 32. Vamos fazer quanto é 2 à quinta? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. E agora eu vou fazer 32 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, o mínimo múltiplo comum de entre 24 e 32 é o número 96. Não é prático? É só ir carregando, fazendo a divisão tudo junto. Se der para dividir de uma vez, divide. Se não der, você bota o outro para descer e ficar descansando, esperando, ó. Igual o 3, desceu, porque ele não dividia por 2. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. 2, 4 e 6. Eu quero saber quem que é o mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 6. Lembrando, esses tipos de exercícios, vocês vão usar em frações, mas vão usar também em problemas, né? Quando eu quero fazer 3 medidas, por exemplo, cortar um pedaço de tecido de 2 em 2 metros, outro de... Não, um é de 2 metros, outro é de 4, outro de 6. De enquanto em quanto tem que estar o maior número possível que eu posso estar fazendo essas divisões, eu uso o máximo divisor comum. Ou, se eu quiser fazer uma produção, que um tem a medida de 2, outro de 4, outro de 6, qual que é o maior que eu posso fazer, né? São problemas que relacionam os números e que vão pedir o máximo ou o mínimo. Depende do contexto. Nós vimos isso na aula passada do mínimo múltiplo comum. E nós vamos ver ainda mais nesses exercícios logo adiante de máximo divisor comum. Vamos ver aqui. Vamos dividir por 2. Por quê? Porque 2 divide 2. Quando 2 divide por 2, dá 1 quociente, hein? 4 dividido por 2, dá quanto? 2. 6 dividido por 2, sim, dá quanto? 3. E agora? Agora divide por 2. O 1 fica esperando, porque ele já chegou no 1. O 2 divide por 2 virou 1. E o 3 fica esperando, porque ele não divide por 2. Agora eu consigo dividir por 3, ó. O 1 fica esperando. O outro 1 fica esperando. E o 3 divide, vira 1. Então, quem que é o mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 6? É multiplicar 2 vezes 2. É 2 ao quadrado vezes 3. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 3 é 12. Então, o mínimo múltiplo comum é o 12. Viu? Tanto que é fácil.
Vocês vão ter exercício para poder relembrar isso aí. Da mesma forma, eu posso fazer o máximo divisor comum pela decomposição de fatores primos. Vamos ver. Olha que gracinha. Atento. Enquanto no MMC, o produto de todos os fatores primos dos números, considerando um elevado ao maior expoente, né? Eu peguei o maior expoente, peguei todos os fatores. 2 à quinta vezes 3 foi o que eu fiz agora. Para o cálculo de máximo divisor comum, faremos o produto dos fatores primos comuns de menor expoente. Então, vamos lá. Página 52, exercício 1. É o exemplo. É bom que já fica um exercício resolvido. Calcule pela decomposição em fatores primos. Máximo divisor comum de 18 e 34. O que você vai fazer? Você primeiro vai decompor. Decompor, gente, também chama fatorar, tá? É a mesma coisa. Você vai dividir normalmente por 2, não é? Os 2 terminam em par. 18 dividido por 2 vai dar 9. E 34, quando divide por 2, dá 1, 14, 7, 17. Agora não divide por 2, porque não termina em par. Também não divide por 3, ou divide. Vamos ver? Divide. 9 divide por 3. Então, eu vou colocar o 3 e vou dividir 9 dividir por 3, que vai dar 3. E o 17, que não divide por 3, ele vai ficar parado esperando. E o 3 continua dividindo. Ele vai dividir o 3 e vai ficar 1. Opa, chegou no 1, significa que eu terminei a parte do 3. Mas o 17, ó. Vamos ver se ele divide por 5. Não, não termina em 5 nem em 0. Não divide por 10, porque não termina em 0. Não divide por 4, porque 17 não está na tabuada do 4, né? Os dois algarismos. Não divide por 9. 17, gente, é primo. Ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, eu ponho aqui 17. Deu 1 e 1. Então, o máximo divisor comum aqui, nós vamos ver. Por enquanto, eu tenho os fatores o quê? É 2 vezes 3 ao quadrado e o 17. Como é que eu acho o máximo divisor comum? O produto dos fatores primos comuns. Peraí. O 3 era comum? Não, não era comum, porque o 3 só dividiu 9. Então, o 3 está fora. O 17 era comum? Também não, porque ele só dividiu 17. Qual foi o número que dividiu todos os dois em comum? Foi o 2. Então, o máximo divisor comum de 18 e 24 é o 2. Então, você decompõe o número, né? Você fatora e depois você vai ver quem foi que dividiu os dois ao mesmo tempo. Vamos ver esse aqui? 48 e 76. Passo o traço, vamos decompor. Os dois divide por 2. Aqui vai dar 24, não é? 24 vezes 2 que dá 48. E 36, quando eu reparto em 2, vai dar 39. Porque é 39, mais 39... Não, 39 não. 38. 38. Porque 7 dividido por 2 dá 3, sobra 1. 16 dividido por 2 dá 8. Continua dividindo por 2. Então, ó, o 2 divide por todos. E esse 2 vai dividir de novo os dois. O 24 vai virar 12. E o 38 vai virar 19. E agora? Eu vou dividir só o 12, porque o 19 não divide por 2. É o menor primo que divide. Então, vai ser 6. E o 19 fica esperando. Eu nem vou circular esse 2, porque ele não divide os outros. O 6 divide por quem? Por 2. Dá 3 e 19. O 19 divide por... O 3, ele divide por 3, não é isso? E aí vai dar 1. E não vou circular o 3, porque ele não divide os dois números. E o 19, ele é primo. Se o 19 é primo, ele divide só por ele mesmo, porque ele só tá na tabuada dele. 19. Então, é 1 e 1. Então, quais são os divisores aqui? Em comum, o 2, a quarta. 2, a quarta não, desculpa, o 2 ao quadrado.
que é 4. Por que não é mais 2? Porque ele não foram todos os 2 que dividiu os dois números. Eu tenho que pegar só os fatores primos comuns, tá bom? Então, é isso. Agora é a sua vez. Vai se concentrar. Vai fazer a página 47, exercício 3 e 4. Página 48, exercícios 6 e 8. Todos da página 50 e o exercício 1 da 52, que eu já fiz 2 letras agora. Desejo um ótimo descanso para vocês depois dessas tarefas, é claro. Semana que vem a gente se vê. Encerramos a parte de conteúdo, mas nós vamos fazer ainda muito exercício desse capítulo aqui, tá bom? Se tentar não conseguir, não se desespere. Passa para o próximo exercício, tenta, relê o conteúdo, assista essa videoaula novamente para tirar as dúvidas. E na semana que vem eu apresento as respostas desses exercícios e dos outros mais. Ótimo descanso para vocês. Bye, bye!